Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre os perigos da projeção dos sonhos dos pais na vida dos filhos. Eita, nós, tema polêmico, senta aí, coloca para tocar esse vídeo enquanto aí você arruma aí as suas coisas, né, lava a louça, faz a sua comida ou se você está no trânsito também. Fique atento ao que nós vamos conversar hoje, que é um tema muito frequente e eu quis trazer isso aqui justamente porque aparece muito no consultório. Eu já vi isso muito claramente ao longo dos mais de 10 anos que eu tenho aí de consultório. E eu quis falar sobre esse assunto porque alguém me mandou uma pergunta lá no Instagram perguntando se eu e a minha esposa não gostaríamos de ter um filho menino, né, do sexo masculino, porque nós temos 4 filhas. E aí eu falei que o modo como eu lido e a minha esposa lidamos com os nossos filhos não é de projetar os nossos desejos neles. E aí o pessoal quer saber mais sobre isso, né? E eu vim falar aqui no YouTube que aqui a gente tem mais tempo. Então, qual que é o grande problema disso? Isso tem uma origem histórica muito clara. O meu avô, o seu avô, geralmente a geração dos nossos avós, se você tem mais ou menos a minha idade, eu tenho 37 anos, geralmente eles passaram por uma vida assim de muitas privações, pelo menos a maioria dos brasileiros, né? Então, geralmente eles tiveram muitos filhos, 10 filhos, 12 filhos, a gente tem mais ou menos isso do lado da família do meu pai, do lado da família da minha mãe. Então, são muitos tios, né, que eu tenho, por exemplo. E aí eles tiveram muitos filhos e aí muita privação, né? Os filhos ali chegavam na adolescência, mais ou menos, já tinha que se virar, né? Até às vezes alguns tinham que trabalhar para pagar os próprios estudos ou pagar os estudos para os irmãos mais novos e por aí vai. Então foi geralmente uma geração ali de muitos irmãos e muita privação, muitos filhos e muita privação, né? E aí os nossos pais, que foram filhos, né, desses pais que tiveram muitos filhos e privação, eles já quiseram fazer diferente. Eles já pensaram assim, olha, os meios contraceptivos, né, já estão mais difundidos aqui, então, olha, eu vou ter poucos filhos para ver se eu não passo privação com a minha família, como os meus pais passaram e como eu passei quando eu era criança. Geralmente essa foi a mentalidade deles. Só que esse fenômeno de ter poucos filhos, ele favorece um outro fenômeno que é a projeção dos sonhos dos pais, e geralmente sonhos frustrados, sonhos que não se realizaram na vida deles, há uma projeção na vida dos filhos. Então, por exemplo, se você não pôde ter um estudo, né, se nossos pais não puderam ter um estudo tão avançado assim, como por exemplo o intercâmbio fora do país, ter acesso a determinadas universidades ou algo assim, ele põe uma expectativa muito grande de que o filho agora, né, agora que a família tem condições financeiras, então pronto, meu filho está com a faca e com o queijo na mão. Então, às vezes, sem perceber, ou às vezes desejando o melhor para o filho, esses pais ficam com altas expectativas de terem os seus sonhos, os seus desejos realizados na vida daquele filho. E aí aquele filho, como agora ele não tem 8 irmãos, 9 irmãos, são só ali um filho ou 2 filhos, a expectativa é muito grande. E o filho percebe isso. O filho sente quando o pai, né, tem todo um trabalho, e isso vem através de falas, né, de palavras, de comentários, às vezes com outras pessoas, com tios, com amigos, fala-se sobre essa expectativa e aí os filhos acabam recebendo essa expectativa. Só que, né, gente, adolescente, ele não sabe o que ele quer, né? Eu até tenho uma brincadeira que eu faço lá no Instagram com fundo de verdade, que eu digo que o imaturo não sabe nem querer, né? O adolescente ele nem sabe direito o que ele quer. Só que só de vir do pai um certo desejo, a tendência natural, até por um processo de individuação, de desenvolvimento, que é muito comum, acontece com quase todo mundo, há aquela revolta contra os pais e só de saber que o pai quer uma determinada coisa, a tendência natural do adolescente é não querer aquilo. E aí cria-se um conflito na casa, né? O pai não entende por que o filho não quer uma coisa que o pai sonhou tanto em poder ter e agora que ele pode proporcionar para o filho não quer. E aí fica essa dupla frustração, essa desconexão entre as ideias, os desejos e o que traria felicidade para o pai e para os filhos. Então, qual é a melhor forma de abordar isso?
A melhor forma, pensando aqui como um pai, a melhor forma é que os pais estejam muito bem estabelecidos com suas próprias questões, tanto as suas realizações quanto as suas frustrações. Muitas vezes o pai, ele conseguiu ser um médico bem-sucedido e ele, quer ali que o filho faça medicina e continue o legado, continue a clínica. E isso, claro, pode acontecer, é um caminho ali mais fácil, já está pré-estabelecido, já existe uma clínica, já existem pacientes, a coisa toda funcionando. Só que para que o filho entre nisso de modo saudável, é importante que o filho entenda e tome para si aquele sonho. O filho tem que fazer este movimento e não o pai empurrar o filho para este movimento, porque senão vai gerar ali toda uma frustração e muitas vezes um distanciamento das relações. Agora, nesse vídeo aqui eu queria focar muito no papel dos pais, de serem pessoas que, como eu disse antes, têm essa avaliação, essa autoavaliação dos próprios desejos, dos próprios sonhos, daquilo que foi realizado, daquilo que não foi realizado, entendendo que ele tem que trabalhar isso nele, nas suas próprias questões, e quando ele projeta isso para o filho, ele adiciona uma pressão a mais em cima de uma pessoa que está em formação e que nem sabe direito o que quer ainda da vida, mas quando ele recebe essas pressões, ele tende a reagir à pressão e não a fazer uma análise racional das próprias questões, desejos e aquilo que ele quer se dedicar na vida. Então, o conselho que eu dou para todo mundo, e é a postura que eu e minha esposa tentamos fazer aqui em casa, é uma postura de lidar com os filhos, entendendo o seguinte: olha, nossos filhos são pessoas, e são pessoas diferentes de nós. Eles não são continuações de nós, eles não são parte de nós, embora a parte sentimental nos faça querer acreditar nisso e se apegar a isso, porque nós amamos muito os nossos filhos. Mas se eles são seres com livre-arbítrio e que têm todo um potencial dentro deles e às vezes vão seguir carreiras diferentes das nossas e vão ir para caminhos diferentes dos nossos, mantendo-se ali os valores estruturais, esses valores podem se manifestar em diversas caminhadas. E nós, como pais, temos que estar preparados para isso, para que os nossos filhos se manifestem enquanto seres que têm uma potencialidade e que vão se realizar, talvez de modos que a gente nem imagine, e que vão nos superar, inclusive, e vão para áreas diferentes daquelas que nós imaginamos. Mas no centro de tudo, tanto dos pais quanto dos filhos, está uma capacidade de autoanálise emocional e de história de vida, de construção de biografia, que infelizmente nós não somos treinados para isso. Por isso que eu produzo esse tipo de conteúdo aqui no Instagram e tantos outros lugares, para que as pessoas possam se conhecer melhor e pelo menos fazer esse exercício de autoanálise, de pensamento. Será que o modo como eu estou lidando com meu filho, com a minha filha, será que eu não estou colocando neles uma carga ou um desejo que na verdade é meu? E o filho do mesmo modo. Será que, poxa, meu pai já tem todo esse caminho aqui, já tem essa clínica, já tem coisas que eu poderia prosseguir. Será que eu quero isso? Deixa eu deixar ele de lado um pouco, deixa eu tirar essa birra que eu tenho com as coisas que ele gosta e deixa eu experimentar isso daqui e ver se eu não posso ter isso como meu sonho também. Quando a gente sai um pouco desses conflitos emocionais, geralmente a realidade se apresenta a nós e aí as escolhas vocacionais na vida, elas ficam mais claras. Então, o conselho que eu dou para você, que é pai, é que trabalhe em si, avalie o seu comportamento em relação aos desejos que você tem e não projete isso nos seus filhos. E você que é filho, que está assistindo esse vídeo aqui, também do mesmo modo. Para de entrar nessa briga boba com seus pais, achando que eles querem te prejudicar de algum modo. Eles têm as questões deles. Mas, olha só, talvez essas oportunidades que ele está te apresentando podem fazer parte dos seus sonhos também. Então, tire essa recusa inicial, automática de tudo aquilo que ele te propõe. E aceite, teste, experimente, analise, pense na possibilidade. Então, se a gente tirar esses conflitos emocionais na frente, aí sim aparece a escolha verdadeira e que vai nos levar para um caminho de realização pessoal, tá bom?
Espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe, deixe aqui o seu like, deixe aqui o seu comentário, isso já aconteceu com você, você passou por isso, hoje você é bem realizado, como é que foi essa transição para você? Eu quero escutar vocês e se você tem algum desejo, se você quer que eu fale sobre algum assunto, coloque aqui nos comentários também, tá bom? Um grande abraço para você, a gente se vê no próximo vídeo.